do Mendeley. Ok, então boa noite a todos. A gente está dando início à nossa aula bônus sobre o Mendeley, né, um programa então de gerenciador de referências. Então eu coloquei na plataforma lá a instalação do Mendeley, né, para que a gente ganhasse algum tempinho aqui. Então a ideia é que todos estejam com o Mendeley instaladinho no seu computador, tá? Eu vou então fazer a projeção aqui da minha tela para a gente trabalhar juntos, tá? A ideia é que seja uma atividade bem prática. Vamos lá, está apresentando. Então, todo mundo pode abrir ali o Mendeley, né? A versão que a gente está é a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver, tá todo mundo com a mesma versão aqui. É 1.19.8. Vocês já viram, né, que essa questão de trabalhar com a última versão, quando a gente está falando desses softwares da parte acadêmica, é muito importante, né? Tanto o R, o Start, enfim, todos os softwares é sempre importante estar com a última versão. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente olha quando a gente abre o Mendeley é se ele está com o nosso login ativo, né? Então aqui no primeiro menu aqui, File, né, ou arquivo, quem coloca em português, então, aqui vai estar sign in, né? Fazer o login ou fazer o logout, né? No meu caso aqui já está logado, né? Então, tá ali, né? Se eu quiser sair, Marcelo, da minha conta, eu posso sair aqui. Uma outra forma de ver é se aparece aqui no canto direito, superior aqui, a sua imagem de login nos produtos da Elsevier, né? Como a Scopus e o Mendeley, por exemplo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Essa parte está todo mundo ok? Todo mundo conseguiu baixar e fazer o login? Então tá, beleza. Ainda não, vou fazer tudo no final de semana, porque agora troquei de computador. Tranquilo. Marcelo, aonde que você vê a versão? Porque eu já tinha instalado no meu. Uhum. Vai em Help, né? E daí About Mendeley Desktop. Tá, Help. só Tá um no, pouco no que tá computador, travando. né? Tranquilo. Então a gente está com a versão 1.19.8. Vocês caíram? Não, tá aqui, beleza. Perfeita, a minha é essa. Ai, que bom. Legal. Então, explicando um pouquinho aqui desses opções aqui em cima, né, que o programa traz. O primeiro, então, o primeiro menu é o File, né, arquivos. Então, você pode adicionar aqui arquivos, adicionar pasta, procurar a pasta e fazer entradas manuais. A gente já vai ver isso com detalhes quando a gente for inserir, então, referências no Mendeley, né? A gente vai trabalhar aqui com essas opções. Outra opção que tem aqui é fazer a importação, tá? Então, ele consegue importar 3 tipos de arquivos, BibTeX, do EndNote, e esses .res aqui, Research Information System. Então, assim, caso você queira trabalhar com aquele arquivo que a gente fez o download lá da scopus.bib ou savedrex.bib, você pode importar todo aquele hall de referências direto aqui para o Mendeley. Tá? Eu não recomendo fazer assim, porque eu realmente não acho que seja vantajoso. Sabe? Eu vou ensinar para vocês o jeito que eu faço, que é arquivo por arquivo. Eu considero essa a melhor forma, tá? Aqui ainda tem renomear e sincronizar, que também tem outras opções. Enfim, acho que esse primeiro menuzinho aqui é tranquilo, né? O menu de edição, então, tem aqueles itens básicos, né? De edição, voltar para frente, copiar, colar. Disso aqui, o que eu destaco é o criar nova pasta, ou new folder, tá? Por que eu destaco isso? Porque eu
vocês podem ver que esse é o meu Mendeley atual. Eu trabalho sempre com pastas para o que eu estou fazendo, ou, enfim, para que eu, por disciplina, por artigo, por trabalho, enfim, né? Então, eu recomendo que sempre que você vai criar um novo artigo, um novo trabalho, um novo projetinho, você crie uma pasta específica, tá? Então, aqui eu estou com esse artigo de governança pública e mídias sociais, que é um que virou capítulo. Tem uma outra pastinha de um artigo que eu escrevi, inserção dos egressos no IFPR, que era um de disciplina, que está em análise pela revista Olus. E esse foi interessante porque a revista Olus não usa a BNT, eles usam APA. Então a gente vai aprender hoje aqui como que troca, né, sem precisar formatar tudo de novo. CDE foi a disciplina que eu fiz com o Denis, Cidade Digital Estratégica, né, que coloquei um caminhão de referência para fazer aquela catalogação. E aqui algumas referências da minha tese, né, que constam naquele pré-projeto que eu mandei para vocês. Né, todas aquelas referências estão aqui. Então, eu vou criar aqui uma pastinha só para a gente mostrar como faz e colocar alguns arquivos hoje, tá? Então, vou chamar essa pastinha de RS, Revisão Sistemática, NP, na prática, tá? Então, podem criar uma pastinha também para vocês treinarem, né? Aqui acho que ficou dentro de tese, não era bem a ideia. Mas não tem problema. Deixa eu ver se ficou dentro. Não, acho que ficou fora. Deixa eu ver aqui. RS, NP. Essa aqui tinha ficado, como a pastinha tese estava selecionada, acabou criando dentro. Vou renomear aqui. Então, criei uma pastinha ali. Vai aparecer aqui, então, nesse canto esquerdo. Todo mundo conseguiu criar uma pastinha? Tá? Dá um positivo aí para mim, quem conseguiu criar uma pastinha. Boa, Silvana. Nelson, ok. Ajuda na caneta. Fer, deu positivo? Mais ou menos, está se batendo um pouquinho. Beleza. Gerardo, deu positivo? Conseguiu criar? Sim, sim. Beleza. Então tá bom, desse... Opa. Então, desse segundo menu aqui, o meu destaque realmente seria para criar uma nova pasta. O Mendeley permite criar um novo grupo para compartilhar. Eu nunca usei isso, não, assim, não é o jeito que eu trabalho, sabe? Pessoal, algumas pessoas eu já vi que gostam muito dessa funcionalidade. Eu não utilizo. Tá? Aí do menu View, né? Visualização. Você pode ver aqui altera, na verdade, a forma que ele mostra os arquivos, né? Vou mostrar aqui, então, o jeito que eu gosto de ver é assim, como uma tabela, tá? Então, como uma tabela, você vê aqui uma coluna de autores, uma de título, uma de ano. Você pode também deixar para ver como citação. E aí ele coloca aqui já no formato de citação, tá? Vou deixar em ver como tabela, que é melhor. Aí, o destaque aqui é para o estilo de citação, tá? Ele vem num padrão, vários não é métodos, né? Vários padrões, na verdade, né, de citação. O APA, o Chicago, enfim, tem algumas aí, né? Harvard, acho que vem também. E você pode procurar outros estilos, né? Se você... Deixa eu voltar aqui que eu não falei como faz, né? Então, a gente estava em visualização, citação, estilo de citação, citation style, e aqui mais estilos, né? More styles. Tá? E aí você pode vir aqui no Get More Styles, né? Obtenha mais estilos, e aí procurar. Qual que é o ponto, né? Quando a gente coloca a ABNT, que é o nosso feijão com arroz, vem um caminhão de coisa, sabe? Um caminhão de coisa. Aí você pode escolher qual que você quer usar. Aqui eu tenho usado, que eu acho que aqui dá menos trabalho,
é a ABNT da Federal do Rio Grande do Sul, abreviado. Vou mostrar aqui certinho. Essa aqui, ó. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ABNT, autoria abreviada. Ela tem uma data relativamente recente, 16 de outubro de 2020. Então, se vocês quiserem uma dica de ABNT, eu tenho usado essa, tá? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ABNT, autoria abreviada. Tá? De qualquer forma, vocês têm que escolher alguma ABNT, porque é o jeito que a gente trabalha melhor para quem escreve em português, pelo menos, né? E também é algo que já está mais intrínseco na nossa memória, então a gente consegue, quando está escrevendo lá no Word, entender melhor se está puxando certinho, se você está usando a ABNT. Tá? Então, vamos todo mundo usar aqui esse estilo ABNT. Quem quiser usar outra, pode usar sem problema. Tá? Você deixa selecionado, então. Aqui, se você voltar no menu de visualização, aqui vai estar marcado essa que você escolheu, né? Que eu estou recomendando a Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Desse menu aqui seria isso. As outras opções você pode deixar marcado. Deixa eu ver se todo mundo conseguiu escolher um estilo. Quem já usa o Mendeley já deve ter o próprio estilo ABNT que já gosta mais, né? Não Nossa, precisa eu mudar. perdi aqui para encontrar o estilo aí que você falou. Vamos lá de novo. Então, a gente está no menu de visualização, View, Citation Style, né? Estilo de citação. Vai aqui na opção Mais Estilos, More Styles. Aí tem, ó, ele vai vir no padrão aqui, as que já estão instaladas, e você pode obter mais, né? Get More. Aí você digita aqui ABNT. E aí ele vai procurar todas as ABNTs que tem cadastrados, né? Então, aqui para mim, a primeira que aparece é a Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Tem 1 milhão aqui. Aqui eu tenho usado Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ABNT, autoria abreviada. É o que eu tenho usado, essa aqui. Eu prefiro autoria abreviada, tá? Mas aí também vai de cada um. Aí coloca style. Daí você seleciona e coloca use this style, né? Ou install. No teu caso ainda não está instalada, você pode pedir para instalar. Marcelo. Oi. Tem uma outra também do Rio Grande do Sul, mas ela diz autoria abreviada, nota com IBD. Eu não conheço, Nelson. Eu não sei. O problema da ABNT é que cada um faz do jeito que acha que é, sabe? E aí é uma bagunça, assim. Acaba que você meio que escolhe uma e a que você se adapta melhor, e aí quando a gente faz a exportação, tira, digamos, do Mendeley, aí você ainda tem que fazer uns ajustezinhos finos, sabe? Então, o que eu recomendo, assim, se você quer conhecer outras, você baixa elas, instala, né, faz a instalação, e aí coloca uns 2 ou 3 artigos, uns 2 ou 3 capítulos de livro na referência, e aí pede para gerar. Eu vou mostrar isso mais para frente, né? E aí você vê o que fica melhor para você, o que vai te dar, digamos, menos trabalho de arrumar. Né? Porque um ajustezinho ou outro sempre vai ter. Marcelo, como que a gente vê se instalou? Que verifica se está usando o formato que a gente quer? Ele vai estar aqui, depois do instale, aqui vai estar use this style. É uma forma. Aqui em instalado, você volta aqui, né? Ainda nesse menuzinho aqui, instalado, vai ter uma aqui, ó, que vai estar escrito select, selecionado. É assim que você vê. Apareceu para você, não? Apareceu, mas continua aquela American Physio... Tá, então uma outra forma é vir aqui no menu de visualização, e aí vem em estilo de citação, e aí você escolhe aqui a da ABNT. Tá? Eu vou trocar a minha, eu vou colocar aqui dessa APA 7ª edição, e agora eu vou escolher, ó, apareceu a APA, agora eu vou escolher a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora tá aqui, ó. Ela não foi para aí, a minha.
Universidade. Então, acho que você não instalou. Mas tá escrito install lá nela. Installed? Install com final ED. Installed. Instalado. Vai lá, vai aqui. Tá escrito ali installed. Installed, tá. E agora você clica na de cima e clica de novo nela. Vê se aparece Use this style. Sim. Clica em Use this style agora. Agora volta lá no menu e vê se aparece para você. Não? Caramba. Eu fiz a mesma coisa que o Silvano também, não aparece. Eu acho que faltou um pequeno passo de confirmação. Não, e use this style. Eu fiz, eu confirmei. O Doni? Não. Doni, não? Compartilha para mim, Silvana, sua tela. Vamos lá. Ai, ai, ai. Cadê? Aqui. Tá aqui, ó. Clica, aí. Clica novamente. Aí, beleza. Vai em Installed. Ali vai Installed. Baixa aí. Agora pega essa aí. Vai Use. Pronto, agora vai em Done. Vai em Done agora. Feito. Agora vai em View. Ah! Deu certo? Agora foi. Foi, né? Gerardo, conseguiu? Pode parar a compartilhar isso. Conseguiu, Gerardo? No finalzinho ele aparece Selected, não é isso? Isso. Ok, então deu certo. Deu certo? Boa. Vamos lá, então. Como é que é a nossa hashtag? Ninguém fica para trás. É. Boa. Estão vendo de novo, né? O Mendeley, né? Então, desse menu de visualização é isso. Então, vamos deixar todo mundo com uma ABNT, tá bom? Aí, do menu Tools, então, ele tem... Você pode confirmar aqui a instalação do Web Importer, né? Que eu pedi para vocês instalarem. Pode instalar de novo aqui, quem não porventura não tem instalado. E também instalar o MS Word Plugin. Então, todo mundo tem que estar assim, aparecendo uninstall. O meu está aparecendo assim, porque eu tenho um navegador padrão diferente, tá? Mas está instaladinho, vocês vão ver como está instaladinho. E o Word Plugin tem que estar instalado também. Tá? Ô Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que você tem que faz as tuas telas se direcionarem assim e voltar? Como assim? Não entendi. Ela vai para trás, ela vem assim um monte. Eu acho que é só porque eu estou apresentando tela inteira. Aí ele deve ser uma configuração do Google. Porque eu não estou fazendo nada de diferente, assim. A única coisa que para pular de uma tela para outra, eu uso o Alt Tab. Não sei se vocês usam isso também. Eu uso o Alt Tab para ficar pulando de uma tela para outra. Agora essa ficar mostrando para vocês, assim, como se tivesse... Indo e vem. Isso aí. Sei que era alguma coisa. Não. Tranquilo? Então tá todo mundo com o Web Importer e o Word Plugin instalado, beleza? Beleza, eu não tô vendo vocês, se ninguém gritou é porque eu acho que tá beleza. O meu tá aquele lá, como é que chama? Primeiro... Web Importer. Esse tá dizendo install, o outro tá uninstall. Mas você fez a instalação lá, igual eu mostrei no vídeo? Fiz. Então, não tem problema. É porque, às vezes, ele olha para um navegador que não é o teu padrão, sabe?
às vezes, isso é coisa do Windows, daí, normalmente o Windows coloca o Microsoft Edge ou o Internet Explorer como padrão, e você acaba usando o Google Chrome. Então, se você instalou no Google Chrome, o Mendeley não sabe disso, ele fica procurando, às vezes, em um outro navegador. Por isso que eu só apresentei a dica de instalar por lá, porque daí lá você instala no navegador que você mais usa. Enquanto se você instalar pelo programa, às vezes ele vai instalar no navegador que é o que você não usa. Tá? Mas quem instalou do jeito que eu mostrei no vídeo, tá tranquilo. Pode ver que o meu também aparece assim, ó. O meu aparece aqui, ó, como se eu tivesse que instalar o Web Import. Mas eu tenho certeza que está instalado. Tá? Aqui, então, desse menu, é só conferir isso, e tem essa opção aqui que eu queria destacar, que tá dando eco, acho que alguém tá com... Que eu tô com uma dúvida. Então, Porque quando eu fui instalar essa parte, ele dizia que só funcionaria se fosse no Chrome, se eu não me engano, ou acho que no Firefox, uma coisa assim. E eu normalmente uso o Safari. Aí eu queria saber se a gente vai conseguir usar essa parte mesmo estando num outro navegador, ou é necessário a gente ir para o Chrome. O Safari eu não conheço, não sei. Eu já usei no Chrome e no Edge. Os dois funcionam bem. No Firefox eu usei, acho que na época do mestrado, mas eu não sabia nem mexer direito no menu. No meu parece que não está instalado, entendeu? Mas eu instalei. Mas acho que se eu fosse para o Chrome agora, funcionaria. Na verdade, ele está pedindo para instalar ali, não quer dizer nada, né? Só quer dizer que em algum navegador, que é o que ele está procurando, não está instalado. Agora, se você garante que você instalou no navegador que você usa, está tranquilo. Veremos. Bom? Beleza, veremos mais para frente. Então, aqui no Tools, o que eu uso aqui é esse Check for Duplicates, que serve para ver se você não colocou arquivos ou referências duplicadas, tá? Eu fiz aqui propositalmente uma duplicação só para vocês verem como funciona. Então, vou clicar aqui em Check for Duplicates. Então, ele identificou aqui que eu coloquei arquivos ou citações que são praticamente iguais, né? Nesse caso aqui é um daqueles capítulos de livro que eu escrevi, né? Tem, então, uma pequena diferença aqui, ó. Um eu coloquei 2020 e o outro eu coloquei 2021, né? Mas basicamente é o mesmo trabalho, tem algumas diferencinhas, né? Então, às vezes pode acontecer isso, de vez em quando é bom você vir aqui e checar essas duplicações, e você pode juntar, né, os dois documentos, se for o caso, né? E aí, então, você elimina essa duplicação. É importante não deixar documentos duplicados no Mendeley para ele não se perder na hora de referenciar lá no seu trabalho, tá? Então, vou clicar aqui em juntar, né, confirmar, beleza. Então, ele elimina essas duplicações. De ferramentas seria isso, então, tá? As opções eu não costumo mexer porque ele já vem num padrão aceitável. No meu não aparece esse Tools, não aparece essa checagem pelos duplicados. Você tem... Bem, eu não saberia dizer se é algo que aparece só quando já tem um certo volume de arquivos. Você já tem coisa no Mendeley ou você baixou agora? Já? Estranho, porque se está na versão... Mais alguém não aparece ou só me dá? O meu aparece e eu não tenho nada puxado, tá vaziozinho. Veja a sua versão, Midori. Você está na 1.19, não sei o quê? Tá? Eu não saberia dizer. A gente teria que mexer, talvez, num outro momento, para entender por que não puxou essa opção. Talvez seja até uma opção, não tá ali. Mas depois acho que isso a gente consegue mexer em outra hora. E aqui no botão final aqui desse menu, que é o Help, tem algumas opções, né? Além daquela que eu mostrei ali, que é para você saber a versão. O principal aqui é esse botãozinho Check for Updates, que é para ver se tem opções novas, né?
versões novas do programa, né? Então, vamos dar aqui um check now, né? Verificar agora. Então, ó, você está usando a última versão do Mendeley Desktop. De vez em quando é bom conferir também. Ah, mas por que tem que usar? Porque você vai estar daí garantindo que ele vai estar sempre sincronizado e com possíveis melhorias, tá? Mas o principal é sincronização, tá? O Mendeley, a gente usa a versão desktop, mas ele sempre tem que sincronizar com a nuvem, senão não tem sentido. Tranquilo, então? Essa primeira parte, que é uma introdução, digamos assim, aos menus ali. Beleza. Isso é o que todo mundo explica, né, quando vai fazer treinamento, né? O pessoal sempre explica isso, né? Acho que a diferença aí vai ser agora como eu faço para efetivamente colocar arquivos no Mendeley, né? Por assim dizer. Então, Marcelo, só uma pergunta. pode falar. Talvez eu tenha me perdido. Porque em File, né, o arquivo, tem aquela opção de sincronização. Aham. Mas logo que você inicia o programa, você já coloca em sincronização? Sim, na Ou verdade... você- Pode terminar. Não, é isso, realmente, assim, já deixa sincronizado logo que inicia o trabalho. Isso, o ideal é que não mexer nessa opção, porque ele já vem assim, né? Que quando você abre e fecha, ele sincroniza. E eu vou mostrar aqui para vocês que sempre que você termina uma inserção, você deve sincronizar também, tá? É como quem não usa a sincronização, o salvamento automático do Word, né? Você sempre tem que estar salvando, né? Caso caia a luz, digamos assim. Aqui no Mendeley, sempre que você faz, você sincroniza para que você esteja trabalhando na nuvem ao mesmo tempo, tá? Essa aqui é a ideia. Então, de fato, a configuração dele já vem para abrir e sincronizar, e você deixa sempre assim. Quando fecha, ele sincroniza de novo. E eu vou, pelo menos é o jeito que eu faço, né? Quando a gente coloca algum arquivo, você também sincroniza. Tá bom? Então, eu separei ali, eu mandei um materialzinho, né, para vocês. Eu separei em 4 tipos de arquivos, ou de referências, melhor dizendo, que a gente trabalha, que eu acho que dá conta de tudo que eu pelo menos, já precisei, né? Que são arquivos, são referências, então, que você tem o PDF e ele tem um DOI. São arquivos que você tem o PDF, mas ele não tem DOI. Arquivos que você não tem o PDF, não tem DOI, mas você achou no site, você tem ele online. E o quarto e último tipo de arquivos é o que você não tem PDF, não tem DOI e ele não está online. Ou seja, é o livrão mesmo. É como é que é? Marconi Lacatus, né? É o Gil, é a turma da metodologia lá, né? Severino, aquela turma que a gente acaba pegando o livro na biblioteca mesmo. Então, vou mostrar para vocês como fazer esses 4 tipos de citação. De referência, na verdade, né? Então, como que eu faço, né? Eu me organizo assim, eu já seleciono a pastinha que eu quero colocar esse possível arquivo. Se você não fizer isso, ele vai aparecer em todos os documentos, como todos aparecem, e aí depois você pode arrastar ele aqui para a pastinha que você deseja. Ó, então, eu estou pegando aqui uma referência que já existe, só para mostrar o processo, né? E colocar aqui na pastinha lá, referente ao que você vai trabalhar, tá? Marcelo, nesse caso, quando a gente pede para eliminar ali as duplicatas, para mostrar as duplicações, ele mostra por pasta. Não, ele vai sempre em todos os documentos aqui. Ele pega todos os documentos. Nessa ferramenta aqui, Tools Check for Duplicates, ele vai em todos os documentos. Mas então daí você não, se de repente eu preciso que ele esteja lá, eu usei para a minha tese, mas eu usei na dissertação, e eu usei na pasta lá de artigo para a revista X. Aí ele vai ter que estar citado nos 3 pastinhas. Isso, ele vai estar dentro das 3. Quando você clica em juntar, aquele merge, ele não retira de nenhuma pasta, ele só junta, né? Não sei se eu fui claro. Digamos que você tem 2 referências
para o mesmo artigo, a referência A e a referência B. Quando você junta, e nesse exemplo, digamos, a referência A está na pastinha artigo tal e a referência B na pastinha disciplina tal. Quando você junta, ele não tira, ele só, digamos assim, cria uma referência A barra B e continua nas duas pastinhas. Deu para entender? Ele não tira a referência das pastas, tá? Ele só elimina esse documento duplicado. Ficou claro? Mais ou menos? Talvez porque eu nunca ocupei, tá meio obscuro. Eu acho que é uma... Mas, assim, essa questão da duplicação é algo menor, sabe? Não tem tanto problema, na verdade. Ainda que tenha duplicação, né? O mais importante é tá dentro ali, né? E se você chegar a ter algum caso de duplicação, você vai ver como, ao clicar em juntar as referências, ele não elimina de lugar nenhum, tá? Ele só realmente junta, né? Não tira. Tá bom? Beleza. Então tá. Diga. Marcelo, eu vi, antes de começar a aula, eu vi um tutorialzinho pequeno lá pesquisando agora, tá? Só para entender como é que funciona, para ter uma base, né? Aí o tutorial dizia assim, você manda todos os documentos para o MyLibrary, que é a minha biblioteca, né? Eu estava observando, você começou bem, porque a questão, tem uma parte específica, acho que facilita, né, encontrar isso. Sim. E lá, você coloca tudo lá e depois você vai, quando você digita, né, digamos, o nome do autor e o ano, ele puxa lá do MyLibrary aquela quantidade de arquivos que você tem e já seleciona. Eu acho que colocando em pastas é mais, digamos assim, mais organizado, né, essa ideia. Na verdade, sim, o que o software né? É um gerenciador de referências. O que as pessoas usam como um depósito de referência. Essa é a grande diferença. E para quem, né, você é administrador também, né? Sabe bem a confusão que a turma faz, né? Porque todo mundo sabe administrar, ou acha que sabe, né? Mas daí é aquela bagunça, né? Então, o que as pessoas fazem? Elas usam o Mendeley como um depósito de referência. É igual quando eu dei o treinamento das bases, tanto a Scopus ou a Web of Science, ela permite você exportar direto para o Mendeley. E eu mostrei isso, e daí algumas pessoas perguntaram, e eu falei, não, eu não faço isso. Imagine, né? Deu 200 resultados, vou mandar para o meu Mendeley. Cara, você nunca mais se acha, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês é o jeito que eu faço. Eu faço assim, crio pasta e eu subo arquivo por arquivo. Tá? Não uso listas. E aí eu baixei uma lista e agora para abrir o Mendeley ele demora a carregar. Eu acho que eu vou zerar. Não sei o que faço. Eu baixei acho que uns 400 artigos sem querer. É bom que você mostra para o teu orientador e fala, olha como o meu Mendeley está carregado. Beleza, vou voltar lá para o Mendeley. Então, eu faço assim, então eu já seleciono aqui a pastinha, né, que eu quero que esse arquivo vá, que essa minha referência vá, e eu coloco o PDF, eu faço o PDF. Então, o primeiro que a gente vai fazer é um PDF que tem DOI, tá? O conteúdo dele é um artigo que tem o DOI. Então, você vai em adicionar aqui, o padrão já é puxar um arquivo, mas na setinha aqui do lado, você tem as opções de adicionar, tá? A gente vai usar essa primeira aqui, que é adicionar file, né? Adicionar arquivos, tá? Você pode adicionar uma pasta. Então, digamos assim, você baixou 15 PDFs lá na pasta de revisão sistemática, por exemplo. Você pode importar essa pasta inteira, adicionar essa pasta inteira. Como eu disse, eu não recomendo, tá? E a entrada manual a gente vai ver quando for fazer livros. Então, agora vamos em adicionar arquivos, né? Ou adicionar file. Eu vou procurar aqui um artigo que eu mandei para vocês, acho que na primeira aula, na segunda aula, só para a gente... Acho que é o do Campana aqui, módulo 1. Esse aqui, ó, Campana 1999. Tá? Então é assim, você procura na sua máquina onde está o seu artigo, o seu arquivo PDF. Tá? Essa é a boa prática de pesquisa, né? Você só cita o que você tem, você teve acesso. Então ele puxou aqui, ó, Campana, Álvaro, Oscar, tá?
A referência certinho. Então, você vai vir aqui, ó, no lado direito e vai ver o detalhamento do artigo. Normalmente, ele vai puxar assim para você, tá? E aí, o que, que você faz? Você confere se tem o DOI. Se ele puxou o DOI, beleza. O que, que você vai fazer? Você vai clicar nessa lupinha. Isso eu acho que é um macete, porque eu nunca vi ninguém falar isso no artigo, em treinamento. O pessoal fala, não, se puxou e veio, tá beleza, você só confere. Na verdade, antes de conferir, você vem aqui nessa pastinha e clica para ele ir lá na base, onde está registrado o DOI, e puxar todas as informações, tá? Porque essas informações que vêm aqui, via de regra, é a que o programa consegue encontrar dentro do PDF. Quando você vem na lupinha, o programa, ao invés de procurar só dentro do PDF, ele procura lá onde foi registrado o DOI todas as informações. E a principal diferença é que normalmente a URL aqui, ó, não está dentro do PDF, mas quando você clica aqui na lupinha, ele atualiza com a URL. Vou mostrar aqui, ó lá, ó, puxou aqui uma URL, tá? Então daí você vai vir aqui e vai dar uma conferida se está tudo certo, né? Aqui no tipo, né, artigo de journal, né, de revista, o título, autores, o journal, o nome do journal, ano, volume, edição, número, as páginas, né? Você vai dar uma olhadinha aqui se está tudo certo. Como que eu sei se está certo? Eu estou com o meu PDF, eu abro e comparo. Diga quem tem dúvida. Então, Marcelo, eu puxei esse mesmo arquivo, só que para mim ele está aparecendo não como Campana, está aparecendo como De Bernard. Tá, e você já foi no DOI e Daí, aí colocou não aparece o DOI, aparece um SBN aqui, mas aí aparece ali no Files, aí aparece lá o PDF, e quando você abre ali o PDF, ele é do Campana. Você queria falar, Miguel? Eu acho que ela está em outra. Não entendi. A norma da revista, ela não deve estar no ABNT, não é mesmo que você... Mas eu puxei. Então, Silvana, você faz o seguinte, se você tem certeza que o arquivo PDF é esse do Campana, você abre o arquivo, copia o DOI, e aí vai... Eu vou fazer isso aqui, tá? Vou pegar um outro artigo aqui qualquer, só para a gente... Algum que não esteja aqui no meu Mendeley, que vou adicionar. Deixa eu ver se na pasta de downloads tem algum artigo aqui que eu baixei por esses dias. É que eu não costumo deixar solto. Acho que, ó, esse aqui acho que é um artigo, ó, pelo nome, né? Ó, que bonito, vem em russo. Ó, ele já traduziu. Ó, o meu já puxou o DOI, né? Mas digamos que ele não tivesse puxado o DOI, digamos que aqui tivesse vazio, certo? Então, eu tenho certeza... Tá, vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim. Sim. Então, eu tenho certeza que é o arquivo certo, né? Então, aparece aqui, né, o nome do arquivo, mas ele não puxou o DOI. Então, o que eu faço? Eu vou direto aqui no arquivo. Tá vindo downloads, né? Deixa eu só ver o nome dele aqui. 2516. 25216, acho que é esse aqui. Então, eu abro o PDF. E aí eu vejo e copio aqui o DOI, ó. Sempre tem, né? No corpo do PDF. Copio, colo aqui, e aí vou na lupinha. Quando eu for na lupinha, ele vai puxar todas as informações para mim. Tente fazer isso e veja se dá certo. Eu tenho que abrir por fora, não posso abrir esse PDF que aparece aqui pelo Pode abrir, ó. Se você der um duplo clique aqui, ó, você abre ele do ladinho também. Pois é. E daí tá onde o DOI desse aí? Quer ver que esse não tem o DOI? Eu não achei. Vamos ver.
Isso acho que pelo jeito não tem. Aí teria que ir no site da revista. Mas como que para você apareceu que ele tinha DOI? Não sei. Quando eu inseri aqui, ele já puxou. Porque não eu sei. peguei o PDF que você mandou para nós. Pois é, e é o mesmo que tá No no meu mesmo, papel. igualzinho. Ó, aqui quando eu abro, ele 1991. é o mesmo PDF. É. Bem, de qualquer forma, o processo seria esse. Eu posso Beleza. copiar aqui vou copiar o DOI e colocar no chat, fazer esse processo. Tá? Então, você copiaria esse DOI. Ah, Marcelo, mas é um artigo e não tem DOI. Bem, aí você tem que ir no site da revista e procurar. Tem revistas que têm uma qualificação baixa que realmente não tem DOI. A partir, acho que de B3, mais ou menos, quase todos têm DOI. Né? Mas tem umas revistas B4, C, acaba não tendo DOI, né? Daí não fica difícil de citar. Né? Bem, mas deixa eu fechar aqui para voltar para aquela telinha, né? Então, o processo, quando tem DOI, é o mais fácil de todos, né? Porque você vai simplesmente inserir aqui o artigo e daí vai clicar na lupinha e ele vai puxar. Se tiver alguma coisa que esteja errado, você pode manualmente alterar. E funciona mesmo quando não é Open Access, o artigo? Funciona. Ele é bem bom para ler. Eu já coloquei artigo que não é aberto e ele puxou bem. Aí ele puxou o artigo inteirinho. Puxa inteirinho. Nossa, é melhor do que o Sci-Hub, porque a gente não é fora da lei. Não, mas espera aí. Você tem que ter o PDF, né? Tem que ter o PDF. O processo é sempre esse. É por isso que eu falei assim, eu não me sinto confortável de usar referências que eu realmente não tive acesso. Né? Então, de um jeito ou de outro, eu vou conseguir esse PDF, né? E aí entra lá naquela aula que eu falei dos passos que eu uso, né? Ah, vai no ResearchGate, vai no e-mail, pede para o cara, né? E se eu não tiver acesso, eu não uso o artigo. Eu também não faço aquele esquema de referência, né? Você lê, tipo, alguém falou que o cara falou. Daí no meu eu coloco, mas para não ficar colocando a PUD, eu já pego a referência do cara. Eu não costumo fazer isso, né? Porque tem gente que coloca uma referência aí, diz alguma coisa, coloca uma referência, e a gente não consegue encontrar o que o cara disse que colocou ali. É terrível. E acontece muito. Em artigo, inclusive. Sim, tu vai atrás, tu tá num artigo numa revista dessa, que tá na Elsevier, e aí tu vai atrás do que o cara citou, tu não consegue encontrar. Por isso que assim, tudo que está citado no que eu escrevo, eu tenho PDF. Ou é livro, né? Assim, daí, tipo, livro às vezes eu não tenho, né? Mas se é artigo, ou então eu não cito, para evitar BO, sabe? Mas isso é uma prática que eu fui adotando mais, assim, recentemente, com maturidade, digamos, de pesquisador, né? Porque se pegar ali no comecinho do mestrado, eu pegava um artigo de alguém lá e já jogava no meu, e aí ia lá na referência daquele artigo e copiava, e tomara que o cara que citou tenha feito esse controle de qualidade, né? Porque... Bem, vamos adiante. Então, você tem o PDF, tem o DOI, beleza. Agora, o outro caso você tem o PDF, mas não tem o DOI. Por exemplo, vou adicionar aqui um daqueles capítulos de livro que eu mandei também para vocês, que foi o que eu publiquei lá junto na editora vinculada lá ao Felipe Assensi, né? Então, você pode colocar o livro inteiro ou um capítulo de livro, né? Vou colocar aqui um. Talvez ele já tenha aqui, né? Mas... Tá, procurei. Ó, ele... Então, ele pegou aqui e não veio nada, né, de útil aqui, ó. Pegou
ele entendeu como sendo tipo artigo de journal, não colocou título, não colocou nada. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar, então, né? Nesse caso, seria um capítulo de livro, um book section. Eu vou explicar esses tipos quando a gente for fazer manualmente, tá? E aí, fazer todo esse trabalho, né? Colocar o título do capítulo, o nome do livro, os autores, é um trabalho manual. Tá? Não tem muito atalho, né? Porque como você não tem o DOI, ele não tem de onde puxar, né? Então, essa referência aqui que eu já fiz, né? Fica assim daí. Vou colocar aqui. Vou puxar só os meus artigos aqui. Silva, esse aqui, ó. Congresso, peraí. Esse aqui, ó. Então, eu fiz manualmente, né? Ó, seção de livro, book section, né? Capítulo de livro, o título, o autor, aí o título do livro, o ano, o volume, a página, a cidade, o editor, o organizador, a editora, o site, o ISBN. E aqui o arquivinho, tá? Então não tem muito atalho, não. Aqui é manual, né? A diferença é que você está com o teu arquivo aqui vinculado a essa referência. Então você vai fazer uma vez só, vai fazer bem feito e pronto. Então o teu arquivo está vinculado à referência. Marcelo, você pode voltar naquela tela? Essa aqui? Exato. Quando você faz manual, por exemplo, assim, você tem o editor e tem o publisher. Por exemplo, eu tenho a editora Atlas, tá? A Atlas é, no caso, a publicadora, nesse caso. O editor aqui, ele é mais o organizador, tá? Ah, certo. É uma questão mais de como vai aparecer. Isso é uma experiência que você vai tendo à medida que você usa um determinado tipo de padrão ABNT ou outros. Então, nesse ABNT que eu estou usando lá, a editora vai puxar como publisher. E aí eu coloco a editora. Então, aqui viria, por exemplo, Atlas, né? Não vou salvar aqui. Espera aí. Beleza. E o organizador, que seria o Felipe Ascenso, que é o organizador dessa obra, né? Mas é só uma questão de como vai puxar lá na frente, né? Mas, basicamente, a editora, entre aspas, aqui seria o publisher. Com essa referência que eu estou usando. Tranquilo? Não, é que eu fiquei em dúvida sobre o editor, né? Porque, às vezes, você vê, assim, principalmente internacional, muitas vezes são duas editoras, né? Eu não sei como que eles fazem. Aí fica aquela confusão para você saber qual que você vai citar, né? Sim, sim. Mas aí você vai colocar, no caso, as duas ali no mesmo espaço, né? Lembrando que isso para livros, né? Então acaba sendo uma minoria dentro do que você vai citar em artigos, né? Embora nas teses e dissertações a gente use bastante. Um passo que eu esqueci de fazer. Então a gente colocou aqui, deixa eu só. Então a gente colocou duas referências, né? Ou três, enfim. Sempre que a gente coloca, a gente vem em sincronizar, tá? Porque daí ele sobe na nuvem. Tem um botãozinho ali, sync, né? Então você vai sempre sincronizar. Tranquilo? Até aqui? Vamos em frente, então, que tem bastante coisa para a gente ver ainda. Bem, o outro ponto é quando a gente tem não tem o PDF, tá? Não tem o DOI, e é um site que a gente viu, uma matéria, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Então, como que a gente faz? Então, vou procurar aqui alguma referência, né? Qualquer aqui. Covid não, estamos não falando de Covid. Falar aqui de, sei lá, araucária, uma árvore aqui do Paraná. Desmatamento. Então, eu sou um pesquisador dessa área aqui. Então, eu achei aqui essa reportagem, né?
Deixa eu abrir aqui da revista Galileu, e eu quero colocar essa informação lá como uma referência para que eu use mais para frente, né? Então, como que a gente faz, né? Aquela extensão, então, Mendeley Web Importer, vai servir para isso, tá? Aparece aqui, ó, no meu navegador, vocês estão vendo, né? O navegador, aparece aqui o Mendeley Web Importer. No Google Chrome também aparece. Às vezes se você tiver muita extensão, ele acaba ficando escondidinho. Aí você tem que clicar numa engrenagemzinha, alguma coisa assim para ele aparecer. Mas basicamente, então, você achou aqui no site essa referência. Nossa, não dá para ler porque eu não sou assinante. Vou pegar uma outra aqui que dê para ler. UOL. Então, digamos que eu queira jogar essa referência no meu Mendeley, né? Eu clico aqui na extensão, tá? Web Import. Ó, ele vai... Aqui eu não está ainda logado, né? Então vou fazer o login. Não está funcionando no momento. Espera aí que eu vou usar então o Chrome. Vou usar um Google Chrome aqui. Nova janela. Araucária. Aqui toda a matéria. Beleza. Tomara que dê certo aqui. Então, aqui no Chrome, eu já tenho muitas extensões, aparece aqui, né? E eu vou aqui no Web Importer. Vamos acessar. Se der erro de novo... Só fazer o mesmo login, né? Que tem na... Caramba. O meu puxou aqui, Marcelo, daí ele dá uma areazinha ali, deu duas coisas. Uma referência ali, que tem um PDF e uma página da web. Aí eu escolho uma delas? Calma aí, eu tô tentando entrar aqui para... Se não der certo de novo, a gente faz daí com você mostrando pra gente. Aí, entrou. Isso mesmo. Então, vai aparecer assim, né? A notícia aqui, né, que você selecionou, né? Vai aparecer essa janelinha. Então, como que eu faço, né? Às vezes ele pode aparecer mais de uma referência, tá? Se tiver outros documentos, outras coisas que ele consiga mapear, então você vai ter que escolher qual é a referência que você efetivamente quer exportar. Nesse meu caso, como é uma notícia, ele vai estar aqui só uma referência, tá? E aí o que eu faço, né? Eu posso selecionar, eu venho aqui, ó, e já escolho qual é a pastinha que eu quero enviar, tá? Vou mandar para essa que a gente criou agora, RSNP. Ele só vai aparecer certinho se você tiver sincronizado antes, tá? Então eu escolho, deixa eu voltar aqui, né? Eu escolho a referência, seleciono a referência e escolho a pasta para qual vai. E é só clicar em adicionar. E aí ele vai aparecer lá no teu Mendeley. Mas antes de sair, né, o que eu faço? Isso é uma coisa minha, uma boa prática minha. Eu venho aqui e peço para salvar essa página em PDF. Tá?
eu faço assim, eu mando imprimir, né, Ctrl P, e aí escolho salvar como PDF. Deixa eu ver se... Ctrl P aqui, mandar imprimir, né? Aqui o meu já tá padrão, né? Salvar como PDF. E aí eu salvo como PDF. Vou fazer esse processo porque eu acho que é uma prática legal. Vou colocar aqui em Downloads, tá? O nome do arquivo é Mata das Araucárias, né? Beleza. Então, foi lá para o nosso Mendeley. Então, vamos vir aqui no Mendeley. Vamos sincronizar. Sincronizar. Olha lá, apareceu aqui, ó. Mata das Araucárias. Então, Mata das Araucárias, beleza, né? Ele já puxou aqui o tipo, né? Então, web page. E aí você tem que verificar se você tem mais dados, né? Para inserir aqui, né? Como autores, etc, né? Vou voltar ali naquela página. Ó, aqui a autora é a Juliana Diana, né? Então, nesse caso, eu viria aqui e copiaria, né? Já que ele não puxou. Autor, Juliana Diana. Ano, vamos ver aqui. Em data. Bem, enfim, né? Então, esse é o trabalho que você vai fazer manualmente, né? Então, feito esse trabalho conferido, ele pede aqui para você conferir se está correto ou não. Você pode clicar em correto. Então, digamos que você preencheu tudo. O que que eu faço? Eu venho aqui em Files, adicionar arquivo, e aí procuro lá a página que eu mandei salvar em PDF e vinculo. Ah, mas por que que você faz isso, Marcelo? Porque as coisas na internet mudam. E aí, às vezes, você fez uma referência num dia e no outro dia atualizaram a matéria, sumiu, mudou o endereço, pode acontecer 1 milhão de coisas, sabe? Então, eu faço isso assim, para eu realmente ter certeza do que eu estou citando. Então, eu estou citando essa matéria que é exatamente esse PDF aqui. Vai dar um duplo clique, ela vai abrir exatamente o que eu citei. Tá? Esse é um padrão. Coisas importantes, né? Além do site, que ele já puxa a data de acesso, enfim. Então, se tem o endereço na internet, eu uso a extensão Web Import da Mendeley. Deixa eu olhar o rostinho de vocês. Essa parte está tranquila? Tranquilo. Marcelo, Oi. eu estava aqui pensando em relação a documentos, por exemplo, regulamentos, né? Por exemplo, quem pesquisa a administração pública tem muitos documentos governamentais. É a mesma lógica? É a mesma lógica. Vou fazer um aqui, tá? Rapidinho aqui. Vamos pegar aqui Lei 12.772, Planalto. A Lei 12.772 é dos docentes, né? Regime docente. Né? Então, por algum motivo, eu quero citar essa lei. Então, eu vou vir aqui no Mendeley Web Importer, tá? Marcado aqui a lei, vou jogar lá na nossa pastinha. Adicionar. Vou vir aqui no Mendeley Desktop, sincronizar. Olha lá, já puxou aqui, ó. Demora um pouquinho, né? Aqui, puxou. Então, daí você fez essa exportação. Agora, como eu disse, você tem que preencher aqui com vários dados, né? Inclusive, no caso de lei aqui, a tipologia não é web page, né? É bill, em inglês. Projeto de lei, decreto, essas coisas, a gente coloca um bill. E aí você vai preencher aqui os dados, tá? Pode ver que quando está web page, vou colocar aqui de novo só para mostrar. Web page, ele aparece alguns dados. Quando você coloca bill, que é lei, ele aparece outros dados, entre eles a casa legislativa, enfim, aparece outras informações que daí você consegue preencher. Tranquilo, já? E aí o que eu faço? Gero o PDF.
Marcelo, só como é que eu faço? Eu consegui chegar na lei ali, puxei ali do Mendeley, apareceu ali. Agora, como é que eu faço para ele ir lá para minha pastinha? Você vai selecionar ele e vai... tem que estar aqui escolhido a pasta, né? E aí vai em adicionar. Se você não escolher a pasta, não tem problema, ele vai para todos os documentos, depois você só tem que achar ele lá. Não tô achando não tá aparecendo essa pastinha. Então você não sincronizou o Mendeley. Ah, Ele só aparece a pastinha, por isso que eu falo a questão da nuvem, né? Porque quando o Web Importer, ele está lendo a nuvem, não está lendo o teu Mendeley Desktop. Então, se você não sincronizar o Mendeley Desktop na nuvem, não casa, entendeu? Por isso que eu falo, tudo que você faz no Mendeley Desktop, você sincroniza. Porque daí, quando você for usar na nuvem, ele se acha. Pessoal, eu vou pedir um minutinho para vocês, eu só vou trocar de lugar aqui para liberar o quarto para minha filha. Vocês estão com disponibilidade? A gente pode avançar um pouquinho mais? eu posso. Então tá bom. Então só um minutinho, tá? Eu vou fechar aqui a câmera. Só um minutinho. Não tá indo o meu negocinho lá. É com o teu, Sil, você vai ter que sincronizar, senão você não vai conseguir fazer. Eu pedi. Aí, agora apareceu o outro que eu tinha pedido. Entendeu? Senão você não vai conseguir fazer isso. Mas ele sincronizar, ele demora ou é só apertar aquele botãozinho que estava lá falando sincronizar e pronto? Eu vou perguntar para o Marcelo se não vai ter que fazer aquela extensão, sabe? Que é na hora da instalação lá que ele falou. Deixa eu ver onde que ele entrou aqui. Aquela extensão eu tenho. Deixa eu ver aqui. Era no TUS. Não, filho. Acho que era no TUS, que tem o Web Import e o plugin. Vou perguntar para ele para não falar bobagem. Ué, onde que apareceu? Aí, voltei. Apareceu lá em All Documentos, apareceu. Isso, é porque você não selecionou ali a pastinha, porque não tinha, né? Você deu adicionar antes de ter a pastinha. Vocês estão vendo de novo minha tela? Tá compartilhado? Tá, né? Tá. Então, aqui, ó, se você não selecionar nada, ele vai para a biblioteca geral, tá? Não tem essa pastinha no meu aqui. E aí, para ter essa pastinha, tinha que ter sincronizado antes de entrar na página. Se você quer que apareça, no caso, você teria que sair da página e entrar de novo. Tá? Esse processo está tranquilo? De fazer usar o Web Importer. Então, quando você está no site ou em algum documento na internet, você faz esse processo. De boa? Apareceu? Tem uns truquezinhos, né? Uns truques que a gente vai pegando aí. Deixa eu só pegar um papel que eu deixei lá no quarto, só um pouquinho. Boa, só para não me perder aqui que eu anotei, né? Então, a gente viu sem PDF, sem DOI, mas online. E agora o último passo seria o tipo de documento, que seriam livros, relatórios que você só tem impressos, que não estão disponíveis na internet, né? E são documentos que não tem nem PDF, nem DOI e nem está online. Então, nesse caso, a gente vai fazer a entrada manual, né? Então, como que é a entrada manual? Aqui em adicionar, né, Add, você vai fazer a entrada manual.
Como que funciona, então, a entrada manual? Você tem que primeiro escolher um tipo de documento, tá? Vou explicar aqui alguns que, para mim, pelo menos para minha área, são os principais, né? Então, Bill, eu já comentei, são leis, projetos de leis, decretos, que você vai utilizar, né? Book é livro, né? Book section, capítulo de livro. Então, é importante diferenciar, né? Às vezes você vai usar 2 capítulos do mesmo livro, são 2 referências que você vai fazer, tá? E o livro, no geral, daí, normalmente são livros de metodologia, né? Que a gente acaba usando no geral. Ou livros, assim, que é um autor que escreve tudo, né? Mas quando são coletâneas, ou livros organizados, né? Você tem que adicionar por capítulo de livro. Conference Proceedings é quando é artigo oriundo de evento, tá? A gente usa Conference Proceedings, né? Conferências. Aqui, Journal Article é quando são artigos, então, de revistas científicas, por assim dizer, né? E Magazine Article é quando são revistas não científicas. Eu vou citar a Veja, né? Hoje em dia está quase acabando essas revistas, né? Mas, enfim, né? Revistas não científicas é Magazine Article. E revistas científicas, né? Os journals, daí é Journal Article. E jornais é Newspaper Article, né? Então, você está a Gazeta do Povo, a Folha de São Paulo, aí é Newspaper Article. Quando é relatório, é report, né? Relatório técnico, né? Report. Quando é, tipo assim, o ato que constituiu uma organização, o estatuto, o regimento, a gente joga aqui em statute, tá? Ô, Marcelo, Oi. e eu posso colocar aí, por exemplo, assim, eu trabalhei como consultora ambiental durante vários anos. E aí tem alguns relatórios técnicos que a gente faz de consultoria. Uhum. Eu posso colocar eles aí? Pode. Embora eles não sejam tipo de domínio público? Pode. Porque, Pode, por sim. exemplo, como eu faço relatório para uma empresa privada, geralmente esses relatórios são restritos, né? Assim, digamos. E aí, mas eu posso colocar ele aí, por exemplo. Pode, mas só tem sentido colocar coisas aqui no Mendeley se você for usar para citar, né? Se você, por algum motivo, for citar esse relatório, você coloca, senão não, né? Não, porque às vezes é que aí, se a pessoa for procurar referência, ela provavelmente também não vai achar, né? Não, e você nem pode dispor, né? Porque aí Sim. entra naquela lógica que eu falei, né? O correto, pelo menos o que eu tenho me pautado, é você só citar o que você tem acesso, né? Se a Sim. pessoa não tem acesso, não tem por que ela citar, né? Tá. Agora, se você teve acesso a um relatório e você vai utilizar ele para alguma coisa, aí o procedimento seria esse. Tá. E o último aqui, na verdade, tem outros 2 últimos, né? O teses eu uso tanto para dissertação quanto para tese. Tá? Quando eu vou, então, citar uma dissertação ou uma tese, o tipo que eu escolho é teses. Aí o webpage foi aquele que eu já mostrei para vocês, que puxou, e eu acho que seria isso. Então, por que é importante escolher aqui o tipo certo? Porque para cada tipo tem alguns campos que você deve preencher, né? E, enfim, então, quanto mais correto for a sua classificação aqui, melhor vai ser depois lá na hora de realmente tirar a referência, tá? Então, aqui, digamos, se eu fosse citar aqui Ô, Marcelo, tem alguma coisa de programa aí? Tem. Como é que cita um programa? Então, uma referência de programa. Computer Program. Olha, eu nunca citei, eu não sou assim tão especialista teria que ver, na verdade, na ABNT como é que faz essa citação. Aqui no programa, no Mendeley, você vai escolher, então, o programa de computador e vai preencher esses dados aqui que ele pede. Né? Não precisa preencher todos, mas quanto mais você conseguir preencher, melhor, né? Mas, assim, como faz a referência de programa de computador, eu não sei, teria que ver na ABNT. Deve ter até uma ABNT própria para isso, né? Ou Às tá lá vezes na às vezes no 6022. programa,
quando você vai lá no Help, às vezes ele tem como você faz a citação também, dependendo do software que você usa. Às vezes, no manual do usuário, ele tem como que você faz a citação também de alguns programas. Não sei se todos, mas alguns lá no Help tem. Quando a experiência que eu tive foi o Start. Aí o Start, ao invés de você citar o programa, você cita o artigo do cara que criou o Start. Daí o artigo dele é sobre a criação do Start. Daí você acaba citando o artigo dele, ao invés de citar o programa em si. Por isso que eu nunca tive essa experiência. Só que, contribuindo, existe assim, as ciências da informação, eles fizeram o Thesaurus próprio, então lá vai ter a forma correta de citação. Uhum. Então tá. Então aqui você vai fazer essa entrada manual, né? Então, digamos aqui, livro, daí você vai digitar aqui. Como elaborar projetos de pesquisa, por exemplo, que eu sei que é do Antônio Carlos Gil. E aí, ano, sei lá, 2016. Você vai preenchendo aqui tudo que for necessário. E aí, então, quando você salvar aqui, ele vai aparecer na tua pastinha, né? Gil, Antônio Carlos, como elaborar projeto de pesquisa. Tá? Então, essas, em resumo, seriam as 4 formas de colocar as referências no Mendeley. Eu acho que seria isso. É assim que eu faço. Tem jeito mais fácil de fazer? O jeito fácil é fazer a importação, tá? De uma base, enfim. Agora, eu realmente não atuo assim. Não faço importação em massa, né? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá. Então agora a gente vai ver o que a gente faz com isso, né? Então, assim, o Mendeley é um gerenciador de referência. A gente deixa ali o mais bonitinho possível para que a gente consiga fazer o quê? Usar as referências. Então, agora a gente vai fazer isso. Então, vamos abrir o Word. Quem usa LibreOffice, eu não sei se tem o plugin ali certinho, eu imagino que tenha, né? Mas eu não saberia explicar porque eu não trabalho com o LibreOffice, mas imagino que tem. É semelhante, Marcelo. Então, assim, uma boa prática que eu faço é sempre que eu vou trabalhar com o Word em relação a referências, é estar com o próprio Mendeley aberto, tá? É uma coisa boa, assim, porque ele fica mais rápido para você fazer essa triangulação. Então, como eu já estou com o Mendeley aberto, eu vou entrar aqui no meu Word. Como que eu sei se o plugin está correto, está bem instalado? Eu venho aqui em referências, né? E ele vai aparecer aqui essa janelinha, né? Mendeley Sit-O-Matic, que é justamente nessa janelinha que a gente vai trabalhar aqui, tá? Não confundir com essa outra aqui, que é o padrão do Word. Essa aqui, o Word já tem essa parte de citações e bibliografia própria. A gente precisa dessa aqui, que é vinculada ao Mendeley, tá? Todo mundo conseguiu se achar aí? O Word está com isso? Positivos? Boa, boa. Então tá bom. Então a gente vai ver como faz essas citações, né? Então vamos lá. Então você vai aqui escrever o seu texto, basicamente, né? Então aqui é a introdução. Então a primeira forma, que é a mais comum, digamos assim, são citações indiretas, né? Que a gente acaba fazendo ali do texto, né? Então vamos lá, colocar aqui. Quem falou isso aqui foi o Silva e Vicentinho, lá, 2018, né, um artigo meu. Então, como que eu faço essa citação ali no finalzinho, né? Então, a gente vai vir em inserir citação, insert citation, ele vai abrir essa janelinha para a gente. Então, nessa janelinha, você vai procurar pelo sobrenome do autor, pelo nome do autor, por alguma palavra que tenha no próprio resumo, enfim, alguma palavra que esteja cadastrado lá no Mendeley, né?
Então, vou colocar aqui o sobrenome aqui do digníssimo orientador. Vou colocar aqui, então, essa referência. Você digita, ele vai aparecer, você escolhe e vai aparecer ali o nome do último autor e o ano. Você vem aqui e dá o OK. Então, ele aparece ali a referência. Silvio Vicentim, 2018. Bem, uma outra forma que a gente faz citação indireta é chamando o autor pelo nome fora do parênteses, né? E aí, dentro do parênteses, acaba indo só o ano, né? Então, seria assim, né? Segundo Silva e Vicentim, aí aqui viria a nossa referência, comunicação, certo? Bem, como que eu coloco essa referência aqui? O procedimento é bem parecido, né? Então, segundo Silva e Vicentim, eu deixo o cursor ali e vou inserir citação. Procuro de novo lá o meu artigo. E, se eu vir aqui e clicar em OK, ele vai aparecer assim, né? Silva e Vicentim 2018. Mas eu não quero que apareça assim, eu quero que apareça só o ano. Então, eu clico aqui. Dava para ter feito já certo, né? Estou sendo didático, né? Então, você clica aqui e vem em editar citação. Ó. Lá em cima, aquele botãozinho que era inserir, quando você está com uma citação já selecionada, ele vira editar. Então, vem em editar citação. Aí você vai clicar aqui, ó, em cima do nome, tá? Quando você clica em cima do nome e ano, ele já abre aqui algumas opções. A opção que a gente quer é que não apareça o autor. Então, a gente vem aqui, ó, coloca Suppress Author e dá o OK. Ele vai aparecer só o ano. Segundo Silvio e Vicentim, 2018, comunicação, blá, 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 blá. Ganhei meia-noite. Não sabia fazer isso. No LibreOffice, Marcelo, a única diferença é que você já clica ali na citação e você retira o nome. Já deixa 2018. Na verdade eu fiz... É uma pequena diferença entre os programas. Eu fiz em 2 passos para ser didático, né? Na verdade, quando eu estou fazendo, eu já faço certo da primeira vez, né? Eu já faria assim, no caso, né? Vou fazer aqui outra, né? Então, segundo Gil, eu já faria aqui, né? Gil, como elaborar projeto de pesquisa, eu já venho aqui e já tiro o autor, ele já aparece, projeto de pesquisa consiste em, e aí sigo o barco. Bom? Eu acho que o que o Nelson estava tentando dizer é que você pode ir lá na marra e deletar no meio do texto, deletar e deixar só o ano, porque era assim que eu fazia. Ah, tá, mas assim é o jeito errado. Eu sei, agora eu sei. E aí pode dar problema depois, né? Na hora de Sim, ele se perde. Sim. Eu fazia assim também, Marcelo, que me deu fazer. E eu acho que ele ficava assim travando, tipo, não aceito, não aceito, não aceito, errado. Eu acabava, né, enganando ele e aceitava. Eu imaginava fazer tudo isso. Ah, não, mas o jeito certinho de fazer isso que eu mostrei agora. Tranquilo? Ótimo, maravilha. Essa parte de citação indireta, autor, ano e só ano, ficou claro? Agora a gente vai então para a citação direta, tá bom? Então, como que é a citação direta? É aquela que a gente coloca entre aspas, né? Então, colocar aqui, sei lá, tá aqui o teu texto, né? Cidades são, daí você vai abrir aqui, né? Blá, 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 fechou o teu parênteses, né? E você vai colocar aqui a tua referência direta aqui, né? Agora eu não lembro, eu acho que o parênteses vai depois do... Acho que a aspas vai depois do parênteses. Mas isso são detalhes, não tem tanto problema agora, para aprender a fazer citação direta. Vou pegar aqui um outro artigo também, meu e do Ivan aqui, sobre o Estatuto das Cidades.
Esse é de 2017. Vou ser didático de novo, né? Então, se eu vir aqui e der OK, como é que ele vai aparecer? Só o Silva e Vicentim 2017. Mas veja, eu fiz uma citação aqui entre aspas, está travado. Então, o procedimento correto é que eu coloque também a página. Então, eu venho aqui em editar citação. Já dá para fazer isso da primeira vez, tá bom? Clica no nome e coloca aqui a página. Então, página 64. Em OK. Então, já aparece lá. Silva Vicentim, 2017, página 64. Também dá para fazer isso com os autores fora dos parênteses, né? Então, a mesma coisa aqui, ó. Para Silva e Vicentim, e aí a gente coloca a citação aqui, aqui, já clico em cima e coloco a página 64, dou OK aqui. Opa, eu esqueci de suprimir o autor. Editar, volta aqui, suprime o autor, com página, Silva e Vicentim, cidades são. Então, citação direta, a gente tem que adicionar o número da página. E dá para fazer com os autores dentro e fora. Tranquilo? Aprendemos direta e indireta. Sossegado? Nelson, está falando comigo? Não. O microfone fica desligado. Tem aquela citação direta com recuo de 4 centímetros, ele também dá certinho, né, para você. Dá. Aonde está a citação para o Mendeley é irrelevante em relação a onde está e qual formatação que está. Ele vai puxar junto com o texto ali. Então, se ele tiver num recuo com uma fonte menor, a hora que você inserir, ele vai puxar no recuo na fonte menor. Se for uma citação de rodapé, por exemplo, né, às vezes a gente coloca, né, puxa lá, coloca um númerozinho 1, e aí no rodapé você coloca uma citação, né? Para mais informações, leia o Zezinho, né? Se você colocar no rodapé, ele dá certo também. Tá? Ele puxa a formatação da onde ele está sendo inserido. Bem, a outra possibilidade que se usa também é citação múltipla, né? Então, quando você fala coisas que um monte de gente já falou, né? Então, por exemplo, aqui, cidades são sistemas complexos. E aí, então, você quer dizer que várias pessoas falaram sobre isso, né? Então, você vai procurar aqui mais de um autor, né? Deixa eu ver aqui o que parece aqui para mim. Vou pegar aqui esse. Cadi, 2002. Aqui o Ahmad, 2020. E com J, quem que aparece aqui com J? O Duarte, 2009. Então, eu posso fazer citação múltipla simplesmente chamando aqui nessa caixinha todos os autores que falaram aquela frase. E aí basta me dar um OK. Que ele vai puxar aqui certinho, né? O autor, ano. Tá? Citações múltiplas é bem tranquilo. Citações múltiplas a gente não costuma fazer fora do parênteses. Mas, eventualmente, daria para fazer esse trabalho manual, né? Segundo a Kimat, daí você puxa a citação e suprime o autor, vírgula, CAD, né? Não sei se normalmente a gente acaba não usando. Citações múltiplas, tranquilo? Em artigos, principalmente internacionais, citações múltiplas são muito bem-vindas. Sabe? É realmente um diferencial, assim. Quando você afirma algo que você já pesquisou em mais de um autor. Isso dá uma autoridade muito grande para o teu argumento. Né? Para artigos assim bons mesmo, eu recomendo que vocês, principalmente quando for coisas assim
que já é um domínio relativamente comum na sua área, é bom você usar citações múltiplas, né? Nesse caso ali que eu brinquei, cidades são sistemas complexos. Tipo, quase todo autor fala isso. Então, não tem por que você só citar o João aqui, brasileiro. Você tem que ir naquela revisão lá que a gente fez, vai usar aqueles caras lá, os 10 mais citados, porque aqueles caras falam isso. E o último caso, que daí eu acho que eu ainda não aprendi 100%, eu ainda acho que dou uma enganada no Mendeley, é o tal do APUD, que é a citação de citação. Então, como que eu faço, né? A citação de citação. Então, vou colocar aqui um texto qualquer aqui, e eu vou dizer que é o Drucker, né, em 1979, APUD, e aí o livro que eu realmente li, ou o artigo que eu realmente li. Segundo aqui, né, com Lacatos, por exemplo. E aí ele fica aqui com esse duplo parênteses. Mas é a única forma que eu encontrei de fazer. Eu já dei uma pesquisada, mas não é tão comum isso, eu não procurei. Então aqui, quando você for gerar as referências, dessa forma vai dar certo, porque ele vai puxar a referência do Marconi Lacatos, já que você não tem essa referência aqui, né? Essa referência é o APUD, né? Ou seja, você leu o Drucker, mas em Marconi Lacatos. Então é um jeito de fazer a citação aqui, enganando, digamos, o Mendeley, mas que não vai te dar problema quando você for realmente gerar as referências. A única coisa é, depois, quando você exportar o arquivo, você tem que vir aqui e corrigir só esse parênteses, digamos, que ficou fora do lugar. Tranquilo, o APUD? O APUD não recomendo usar, né? Na verdade, né? A gente procura não usar, né? A não ser que seja uma obra realmente muito clássica que você não teve acesso. Né? Mas eu já vi, por exemplo, o cara fazer APUD de um artigo de 2013. Quer dizer, pô, o que custa o cara ir atrás do artigo, né? Não custa nada. O cara cita, tipo, 2016, APUD, um artigo de 2013. Puxa, aí é preguiça, né? E se você realmente não tem acesso, é melhor você não citar. Isso que eu acho. Bem, essa parte de citar, tá tranquilo? Então tá bom. Então qual que é o pulo do gato, né? O pulo do gato, no caso do Mendeley, é você ter a grande facilidade de chegar no final do seu artigo, colocar lá referências, e aí você vir aqui e pedir para ele gerar as referências. Como que a gente faz isso? Vem aqui em Insert Bibliography, né? Então, inserir a bibliografia, né? E aí, pronto, né? Então, todo mundo aqui que eu citei, ó, ele já vem, ó, bonitinho. Bom, aqui que está o pulo do gato, né? Então, como que faz? Vai lá em inserir bibliografia. E ele puxa todo mundo. Bem, eu fiz tudo isso, beleza, né? Mas aí eu vou submeter lá o meu artigo, e aí eu vejo que, puxa vida, na verdade, essa revista não é a BNT, né? É outro padrão. Né? Por exemplo, o APA 7ª edição. Então, basta eu vir aqui, ó, não preciso fazer mais nada em termos de formatação, em estilo e trocar aqui. Né? Então, APA 7ª edição. Olha lá, ó. Na ABNT, Silva, Vicentim, né? No APA já fica Silva e Comercial Vicentim. Então ele vai arrumando tudinho aqui de acordo com esse novo estilo. E, olha que beleza, as referências, a mesma coisa. Ele já arruma certinho. Então isso aqui, quando você vai escrever, é a melhor coisa do mundo. Porque você, então, deixa de ficar igual um maluco cuidando da formatação. Você cuida do conteúdo. E daí a formatação você vê só na hora de realmente enviar. Se você cuidou na sua dissertação e na sua tese, você escreveu, sempre colocando a referência do Mendeley, você pode gerar e correr para o abraço. Não tem erro. Né? Gente do céu, como que eu sobrevivi sem conhecer isso até hoje?
Cara, sinceramente eu não sei responder a tua pergunta. Eu só estou fazendo mestrado por causa do Mendeley. O meu mestrado eu fiz na mão tudo. Durante esse tempo eu estava fazendo outras coisas da minha vida. Eu estava dando aula de inglês, fazendo outras coisas, mas eu não ia fazer mestrado. Eu só Bem. você sabe, eu tô nessa também. Bem, se serve de consolo, a minha dissertação também saiu sem o Mendeley. Olha, até Marcelo também. Estamos todos aqui iguais, que bom. Ai, gente, como eu tenho O sorte. meu saiu a dissertação e a tese, os dois foi sem Mendeley. O meu foi no caderno aqui do lado, na caneta Nossa, Bic corrigindo. tá vendo, Fernanda, como a vida era difícil? Nossa, nem fale. Difícil era um Eu tenho professor que muitas- era meu amigo, que Eu até estou mexendo aqui. ele fez a tese na máquina de escrever. Daí, quando ele ia para a orientação e o orientador falava assim, não, tira essa parte, ele chegava a chorar. Tá, legal. A última parte, então, é a seguinte, né? Você não manda o arquivo dessa forma para lugar nenhum, tá? Porque tudo isso que a gente fez aqui só faz sentido porque você tem o Mendeley instalado no seu computador com as referências corretas. Então, quando você vai submeter isso para uma revista, ou, enfim, para um evento, ou dependendo até para o seu orientador, embora o orientador dá para mandar assim, mas se você vai mandar para uma banca de avaliação, alguma coisa, você tem que exportar esse arquivo para tirar essas referências aqui do Mendeley, né, para não ficar assim, né? Como que faz isso, então? Você vem aqui em exportar, né? Export as, exportar como, e aí without Mendeley fields, né? Sem os campos Mendeley, né? Então, clica lá, ele vai... Peraí, só pediu para salvar aqui, né? Deixa eu salvar como um arquivo novo. Teste. Salvar. Beleza, salvei, então ele vai pedir para exportar. Então, without Mendeley fields. Vai gerar um novo arquivo, né? Deixa eu vir em downloads aqui. Salvei. Beleza. Então, aqui ele já está agora. Aqui abriu o meu teste de novo. Eu vou abrir lá aquele arquivo do Mendeley. Para vocês verem. Aí você pode renomear ele, né? Com o nome do artigo e fazer essa anotação que está sem o Mendeley. Pronto. Então aqui, ó, pode ver que agora já não tem mais esses campos, né? Ele tem todas as informações aqui, ó. Eu exportei ele no padrão APA, tá? As referências aqui já estão certinhas, né? Mas você pode, e é uma boa prática, então você anotar, né? Você fazer uma conferência, né? Se está certinho. Ó, aqui, ó, o Drucker aqui, então, ó, agora, e só nesse momento eu corrijo. Então, por exemplo, tiro essas parênteses a mais aqui. Minha ignorância não permite dizer se no APA usa a PUD, tá? A PUD eu sei que é só na ABNT eu conheço, então vou deixar aqui para questão pedagógica. Né? Mas então aquele APUD que eu dei uma enganada no Mendeley, quando eu exportar, é aí que eu vou arrumar. Só aqui. Eu não mexo lá no padrão do Mendeley, senão ele se perde, tá bom? E aqui, se eu quiser arrumar, né, eu vou... Padrão é justificado. Só vir aqui e justificar. Nesse arquivo você pode mexer à vontade. Lá no outro, vou abrir aqui de novo, o teste. Nesse arquivo aqui, ó, você não mexe em nada. Ó. Não vou vir aqui e formatar, você não faz nada aqui. Porque se você fizer aqui, o Mendeley se perde. Você só faz ajustes finais no arquivo exportado. Ó, acho que da minha listinha eu terminei o que eu queria mostrar para vocês do Mendeley. Deixa eu parar aqui para ver dúvidas. Outra coisa, Marcelo, na hora que você exporta, então, para não aparecer o Mendeley, você exporta como? Export as, né? Without Mendeley fields.
temos professora de inglês, não sei se minha pronúncia está certa, mas é sem os campos Mendeley, né? A tradução seria. Que aí você limpa, entre aspas, o arquivo dessas referências do Mendeley. E aí se você pode mandar para qualquer um que ele vai abrir. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você manda e a pessoa, se ela não tiver essa referência instalada no Mendeley dela, às vezes ela vai ter dificuldade de ler. Ou se ela quiser fazer algum ajustezinho, assim, né? Tipo, estou fazendo em coautoria, por exemplo. Aí eu mando, ou o meu orientador mesmo, né? Se ele mexer uma coisinha lá, quando eu voltar para você, trabalheira. Então, o que eu recomendo é assim, se eu vou mandar para alguém, eu tiro tudo, não tem problema. É menos trabalho arrumar o arquivo que está certo do que, sabe? Então, eu prefiro assim. Isso que eu ia perguntar, Marcelo, daí voltando digamos que do orientador, né? Então, daí eu tenho que espelhar o Word e o Word com Mendeley e passar o do orientador para o outro. O ideal é que seu orientador use controle de alterações, né? Se ele costuma mexer, né? O Ivan não mexe uma vírgula no meu texto. Ele enche de comentário do lado. Eu acho que eles usam o Word com comentário. O Antônio, assim, o Antônio, ele mexia com aquele corretor, né? Se for assim, é fácil de identificar, né? E o Christian, eu não faço nem ideia ainda. Mas então, assim, daí o que você faz? Quando retorna esse arquivo, você vai ver os comentários, as alterações e vai alterar daí no seu arquivo que já está o Mendeley correto. Tá? Cara, eu ganhei minha noite, sinceramente, porque eu aprendi a usar o Mendeley assistindo um tutorial do YouTube de uma professora não sei de onde, mas assim, me ajudou bastante, né? Mas teve duas coisas aí que tu ensinaste. Primeiro aliás, que tu ensinaste por último, essa da exportação, que sempre voltava bagunçado realmente. E segundo, que eu tentava tirar o nome do autor na violência ali no meio do texto. E também dava problema no final. Então, assim, ganhei minha noite. Boa, que bom, que bom. Se você ganhou a tua noite, imagina nós, que tá na idade da pedra. O que a gente ganhou? Modéstia à parte. Rejuvenesci 10 anos hoje. Você ganha pelo menos uns 60 dias de trabalho, que é o tanto de tempo que você acaba tendo que corrigir formatação nas versões ali pré-banca e pós-banca. Né? Pelo menos uns 60 dias, porque pelo menos foi a minha experiência, fazendo no caderno, né? Lendo todo o texto e daí vai lá, Silva, não sei o quê. Aí depois você tica todo mundo. Daí você vai lá e vê, putz, esse cara faltou o nome da revista. Esse aqui, a revista não tá em negrito. Não, mas quando é livro, na verdade, o título que tá em negrito. Quando é revista, é o nome da revista. Quando é artigo, não sei o quê. Cara, isso dá um trabalho. E quando você usa o Mendeley, certinho, não tem erro. Mas e Marcelo, e dá pra gente usar isso na catalogação também, né? Já no próprio fichamento? Eu faço assim. Você já coloca direto no Mendeley a catalogação e aí quando você exporta já tá tudo bonitinho. Sim. Você só escolhe lá no Mendeley a pastinha, quais artigos você vai usar e pronto. Isso mesmo. Gente. Mas tem uma outra vantagem, eu comecei a organizar Marcelo. por disciplina, tá bom? Ou por artigo. Diga, Nelson. Porque assim, o Christian, ele participou da minha qualificação, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante é que ele foi conferir todos os autores que eu citei se estavam nas referências. E isso é normal, assim, você acabar esquecendo, né? Tirar um ou tudo. E com o Mendeley, não, já fica tudo ali automático, né? Não tem como. Fica muito interessante, quer dizer, é menos um trabalho, né? Você ficar precisando conferir. E fora quando você não coloca, você às vezes até coloca todas as referências, mas uma tá na BNT, a outra tá no APA, a outra tá em não sei o quê, e aí quando você vê, você fala, nossa, gente, que bagunça, tá tudo copiado de formatos diferentes, aí você fica feito louco lá, tendo que arrumar todas. Eu queria dar uma dica também para vocês. Uma dica assim, o que eu preciso inserir
para estar certo na ABNT, né? Deixa eu só fazer um compartilhamento. Muitos devem conhecer, mas fica para registro de quem não conhece, né? Tem um site, que é da UFSC, inclusive, chama More UFSC. Você já deve ter ouvido falar. Sim, ele é bem interessante, mas você E também aqui, precisa complementar bem ele. sim, mas ele é bom para ABNT. Então, por exemplo, eu quero saber o que vai num certo documento pela ABNT, então, documento jurídico de legislação. A vantagem dele, na verdade, que eu acho aqui é que ele traz todos os campos e aí você consegue ver o que é obrigatório ou não, enfim. Eu acho que é uma referência boa. Não para você usar, assim, para gerar referência por aqui, mas para você consultar o que pela ABNT é obrigatório, tá? Para isso que eu uso. Eu não uso ele para gerar citações, ou melhor, gerar referências, mas eu uso ele para consultar o que realmente eu tenho que colocar no Mendeley, tá? Porque às vezes, assim, você puxou um artigo, um site, uma lei, aí você não sabe o que é obrigatório colocar para que na ABNT gere a referência correta. Aquele Põe site ele ajuda nisso. no chat, Marcelo, fazendo favor. More.ufsc. Joga assim no Google que ele procura para você. Se você jogar nesse site o DOI, ele também consegue ler bastante coisa. Mas assim, quando tem o DOI, o Mendeley vai bem. O problema é quando você vai citar coisa que não tem DOI. Aí você tem que alimentar, né? Então, assim, você vai ter que colocar a data de acesso, vai ter que colocar o site, enfim, tudo que você conseguir colocar lá, você coloca. No caso da lei, né, você tem que colocar a data da lei, colocar Brasília, colocar aquele negocinho que o nome agora me fugiu ali, tipo o extratozinho da lei. Tudo isso é obrigatório na ABNT. E isso você vai ter que fazer, né? Então, para isso, talvez o More ali, ele ajude um pouco, porque ele está configurado pela ABNT. Agora, se você vai trabalhar só com APA, é que não é o nosso caso, né? Aqui no Brasil a gente tem que usar a ABNT, né? Então, é bom a gente saber preencher o mais completo possível para dar certo a citação na ABNT. Se tiver todos os dados, o Mendeley dá conta. Justamente, eu uso o More mais nessas questões, né? Que muitas vezes não tem o DOI completo, tudo. E ele já vai, assim, passo a passo, né? Não tem como você errar. Lógico, depois pode ter um pequeno ajuste, mas é muito tranquilo de utilizar, né? E ele é online, tudo. Você ainda pode gerar a citação até para você ficar com o arquivo, né? Depois estudar ele é bem interessante. E ele tem dois modos, né? Você pode fazer assim, online, ou você pode, se você tem um acesso, que aí você pode gravar e ele fica todas as tuas referências. Mas realmente eu acho que como consulta é bom, mas no todo usem o Mendeley. Ele é muito bom mesmo. Gente, alguma dúvida, alguma questão? Não? É só treinar. E assim, o costume é, você não coloca nada no Word sem colocar o Mendeley. E assim, um costume é você primeiro alimenta o Mendeley, depois o Word. Não acostumem assim eu estou escrevendo aqui no Word, então eu vou colocar aqui só rapidinho Silva 2018 e depois eu vou lá no Mendeley e coloco. Não faz isso. Se você chegou ali e vai usar o cara, você para, fecha, vai no Mendeley, coloca bonitinho, faz igual eu fiz. Coloca o arquivo PDF, confere, blá, 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 e só depois. Porque se você começar a enganar você mesmo, vai passar batido. Vai passar batido, não tem jeito. E aí, cansados? Mas acho que foi bom, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu disse, não é uma aula
completa sobre o Mendeley, mas é o jeito que eu uso, né? Então eu espero que tenha sido útil para vocês essa forma. Não é completa, mas é suficiente. É isso aí. Vou interromper a gravação aqui. Foi muito bom, Marcelo. Tem que ensinar mais pessoas. Sim, com certeza.